السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah, o único que não tem sócio nem parceiro, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Como estão? Alhamdulillah. A continuar com a nossa aula de At-Tawhid. At-Tawhid. Os marcadores já. Na aula passada vimos quantas qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. 3 qualidades. A começar, Al-Hayat, que significa a vida ou o viver de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, Al-Qudra significa a omnipotência ou o poder absoluto de Allah subhanahu wa ta'ala. E finalmente, Al-Irada. O que é Irada? O querer de Allah subhanahu wa ta'ala ou a sua vontade. Apresentamos provas para tudo isso, né? Se eu for a dizer Fa'alun lima yurid, é prova de o quê? O querer de... O que significa Fa'alun lima yurid? Ele é o fazedor do que ele quer. Ok. Se eu for a falar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, essa passagem traz prova de o quê? Al-Haya, a vida de quem? Allah subhanahu wa ta'ala. E se eu for a recitar aquele versículo que eu acho que é o mais famoso, Inna Allah ala kulli shay'in qadir, estou a falar de que qualidade? Al-Qudra, que significa a omnipotência. Hoje podemos entrar na 10ª qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, a 10ª e a 11ª aparecem no mesmo versículo. Normalmente, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala da 10ª qualidade, em seguida fala da 11ª. Por isso vamos trazer as 2 qualidades numa só vez. O que quer dizer que hoje vamos ver a 10ª e a 11ª qualidades de Allah. E o que é isso? Isso aí chama-se As-Sam'u Al-Basaru. As-Sam'u Al-Basaru. São 2 qualidades. Uma chama-se As-Sam'u, outra chama-se Al-Basaru. Normalmente o Alcorão traz aqueles 2 nomes. Estou a falar de nomes já, né? Mas já são qualidades. Traz aquelas qualidades uma depois da outra. As-Sam'u wal-Basar. O que é As-Sam'u wal-Basar? As-Sam'u, a primeira é aquela lá no início. As-Sam'u significa o ouvir de Allah. Você pode dizer a audição, mas eu não gosto de usar a palavra audição em Tawhid. Prefiro dizer o ouvir de Allah. Por que não a audição? Eu acho que a audição exige alguns órgãos auditivos. E Allah não tem isso. Então, prefiro dizer o ouvir de Allah. Al-Basar significa o ver de Allah. Que na sua linguagem você diria a visão. Em linguagem normal, As-Sam'u wal-Basar significa a audição e a visão de Allah. Mas eu prefiro que vocês digam o ouvir e o ver de Allah subhanahu wa ta'ala. Então temos aqui As-Sam'u, que é o ouvir, aqui o ver. Tudo isto de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Quando se diz que Allah ouve e vê,
Lembre-se daquele versículo que é a base de todas as qualidades. Qual é esse versículo? Quem se lembra? O versículo que nós aplicamos para todas as qualidades. Qual é? Capítulo 42, versículo 11. É melhor memorizar isso. Laisa kamith... Quem falou? Mashallah, que Allah abençoe o seu conhecimento. E que seja motivo de você entrar no Jannah. Comigo também. Depois de elas. Laisa kamithlihi shay'un. Nada é semelhante a ele. Nada se parece com Allah em todos os aspectos. Então, sempre que falarmos das qualidades de Allah, do tipo o ouvir e o ver de Allah, é um ouvir diferente do nosso ouvir, é um ver diferente do nosso ver. Como quem diz, não escapa nada aqui de Allah. Allah ouve tudo e vê tudo. Não há barreira. A partir do momento que ele ouve o seu sussurro lá, quando você fala consigo mesma e ninguém ouve, então nada mais escapa. Então, aquele mesmo versículo que é a base de todas as qualidades de Allah, é o mesmo versículo que vamos usar aqui. Veja só. Veja só. Allah tem o seu ver, o seu ouvir, o seu ver, não é? O versículo diz o quê? Capítulo 42, versículo 11. Está aí registrado. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Está aqui a prova das duas qualidades. Nada é semelhante a ele. Wa huwa, mas ele, as-sami'u, é o ouvinte, quer dizer, ouve tudo, e é o onividente, e vê tudo. Então, o seu ouvir e o seu ver é diferente do nosso. O contrário de ouvir, o que é? Como é que se chama a pessoa que não ouve? Mudo ou surdo? Surdo. E a pessoa que não vê? Cego. Não é isso? Ok. A pessoa que não vê o quê? Mudo. Você se baralhou. Esse aqui. Pessoa que não ouve, como se chama? Hã? Surdo ou mudo? Mudo é aquele que não fala. Abkam é que não fala. Surdo. E a pessoa que não vê? É uma pessoa cega, não é isso? A minha assista ali disse que... você... tá bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos contar aqui algumas passagens. Muito importante. Não, eu desconto isso. Ela entendeu muito bem. É normal a pessoa, quando se baralha, fazer tudo ao contrário. Eu vou vos contar uma história depois, mas deixem-me lá acabar minha aula primeiro. Este versículo aqui, Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nada é semelhante a Allah, e ele, Allah, é o ouvinte, o onividente. Esta é uma prova. Você já tem esta prova. Vamos trazer um outro versículo que deixa claro que Allah subhanahu wa ta'ala ouve e vê. Aqui só falou-se das suas qualidades, seus atributos estão aqui. Sami'u é o atributo dessa qualidade aqui, Sam'u. Basir é o atributo dessa qualidade aqui, Basar. Conseguem ver que as palavras são parecidas, né? Uma sai da outra. Sam'u, ouvir. Basar, ver. Sami'u, o que ouve. Basir, o que vê. Está claro? Outro versículo. Como é que surge esse versículo aí? Allah subhanahu wa ta'ala, no tempo de Moisés, que era o bandido armado do tempo de Moisés?
Firaun, o descrente, o chefe dos descrentes era Firaun, Faraó. Faraó tinha exército, tinha poder, dava medo. Era uma pessoa assustadora. E depois era um alto, com uma voz estrondosa que você não quer acreditar. Então, física, aparentemente, dava medo. A contar com a tropa dele, a contar com o poder e tudo. Ninguém conseguia desobedecer a Faraó. Aí quando Allah subhanahu wa ta'ala escolhe Moisés como mensageiro dele para levar as suas palavras a Faraó, primeiro Moisés ficou assustado. Disse, Arabi, aqui temos uma situação, eu não nego sua ordem, mas como pessoa tenho medo de Faraó. Primeiro matei alguém lá antes de sair, para eu fugir de lá matei alguém, foi acidentalmente, mas matei alguém. Então, o povo lá está à minha procura. E depois, Faraó não é pessoa fácil. Allah disse, vou te fortificar. Vou enviar mais alguém para ir consigo. E Allah escolheu o irmão de Moisés, o irmão mais velho, que é Arão. Em árabe, Harun. Disse, idhab anta wa akhuka. Você e seu irmão vão para lá. Quando ele disse, mesmo com meu irmão, a gente não é nada. Allah disse, a prova que vou trazer aqui agora. Vá com seu irmão, inni ma'akuma, eu estarei com vocês os dois. Há razão de medo? Eu estarei com vocês os dois, e não é só estar, asma'u wa ara. Vejo as coisas, aliás, ouço as coisas e vejo-as. Aí onde Allah diz asma'u wa ara, é prova de quê? É prova de que Allah é prova de o quê? A qualidade de ouvir e a de ver. Então, esse versículo aí está no capítulo 20, versículo 46, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz La takhafa. Você estuda a língua árabe. Está a ver? Esse alif está a fazer o quê? La takhafa significa são duas pessoas. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Não tenham medo, vocês os dois. Eu estou convosco nessa missão. Ouço e vejo. Então, a prova do Samu e Basar está aqui. Asma'u wa ara. Ouço e vejo. Normalmente no Alcorão, quando se fala de audição e visão, a primeira coisa que Allah menciona é audição. Sabem por quê? Ouvir é mais importante que ver. Puxa lá a cabeça. É verdade isso. Ouvir é mais importante que ver. Se é para escolher entre perder a visão e a audição, escolha perder a visão. Como é que eu vou ver as coisas? A visão anima, mas não é mais importante que a audição. Quer ter certeza? Mesmo nós, quando somos criados lá no ventre de nossa mãe, a primeira coisa que Allah faz entre essas duas coisas é a audição. A pessoa começa a ouvir antes de começar a ver. Repare bem num bebê que acaba de nascer. Faça isto na cara dele, de frente. Não vai te seguir, não vê nada. Mas bata a palma, vai assustar. Porque a primeira coisa que ele faz é ouvir antes de... Agora, na vida real, você há de ver que uma pessoa que não vê, pode ter alguém que vai lhe segurar a mão e chega onde quer. Mas pessoa que não ouve, ninguém lhe faz ouvir. Tem como fazer ouvir? Então, sempre que Allah fala dessas duas qualidades, começa pelo ouvir, depois é que fala pela importância. O ouvir está em primeiro lugar. Tudo bem. Esta qualidade está bem resumida aqui. Aliás, estas duas qualidades. O ouvir e o ver de Allah. A primeira prova, nada é semelhante a ele e ele é o oniovinte, o onividente. A outra, la takhafa, não tenham medo vocês os dois. Quem? Moisés e Arão. Inni ma'akuma, eu estou com vocês os dois. Asma'u wa ara, eu vejo as coisas. Ouço as coisas e vejo as coisas. Eu gostaria
de vos perguntar se tem alguma coisa na vossa mente que serve de prova para isto. Vamos supor que estas provas eu não trouxe. Se eu perguntasse a você, me diz alguma coisa que prova, que você já ouviu na palestra, no Jumá, na aula, alguma coisa muito simples que mostra que Allah ouve e vê. O que vocês diriam? O Samiul al-Basir está aqui. Todo o Samiul al-Basir que você for buscar no Corão está aqui representado pelo Samiul al-Basir. Eu quero que vocês me digam, da vossa experiência, alguma coisa que mostra que Allah vê, ouve e vê. Eu prometo 200 meticais. A quem disser alguma coisa, mas clara, né? Não é trazer coisas, não é para me dizer coisas que não tem nem pé nem cabeça aqui. Isso está limitado em 10 segundos. Então, é para eu falar alguma hora. Oh, não adianta. Você sabe, não sabe? Diz alguma coisa que você já ouviu aí. Esse versículo aí está no capítulo 67, Surat al-Mulk, não é? Onde Allah huwa alladhi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Não é isso? Allah está a falar de nós, não está a falar dele. É ele que vos dotou de... Só que vocês não agradecem. Ainda não falou nada. Os 10 segundos já passaram. Não vão comer os meus 200 meticais. Simplesmente, Allahu Akbar. Quando sai daqui faz o quê? Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida significa o quê? Allah ouviu a quem lhe louvou. Vocês não fizeram o Fajr hoje? Não falaram isso? Isso é prova de quê? De Allah ouvir. E prova de ver um hadith aí, rápido, um hadith qualquer que vocês ouviram aí na semana passada, aí na palestra, no domingo. Nada. Faz parte da fé. A terceira categoria da fé chama-se Al-Ihsan, não é isso? Tem Islam, tem Iman, tem Ihsan. O que é Ihsan? An ta'budu Allah ka'annaka tarahu. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Como que eu me esqueci disso? Para não levar os meus 200. Sim. O último grau, o mais alto grau da fé consiste em você adorar Allah como se estivesse a ver a Ele. Se você não vê a Ele, Ele é prova também. É hadith que prova o quê? As qualidades de As-Samu wal-Basar. Tudo bem, podemos passar. Nós vamos estudar 13 qualidades. Se hoje estamos na 11ª, décima primeira, faltam quantas? 2. Que tal apagarmos e entramos na 12ª? Podemos? Passaram isto? Oh, que bom, mashallah, que bom. Eu vou apagar. Tudo bem. A 12ª qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala chama-se Al-Kalamu. Al-Kalam. Este aqui é Kaf. O que é Al-Kalam? Caneta? Não, minha querida. Não. Caneta é Qalam. Com Qaf. Qalam. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Aqui, Kalam com Kaf é o falar de Allah subhanahu wa ta'ala. O falar de Allah. Vou separar isto para não parecer. O falar de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu esqueci, vou contar uma história muito bonita sobre ouvir de Allah. Posso contar agora antes desta aula? Ok. Uma vez, os sahabas estavam a viajar com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Por regra, na viagem, quando você encontra uma subida, diz o quê? Sabe? O que se diz na subida e na descida? A subir?
A subir, a descer, subhanallah. Não é o contrário. Subhanallah, Allahu Akbar. Ou é Allahu Akbar, ou subhanallah. Até percebe. O que é que se diz na viagem? Quando você encontra uma subida, é subhanallah, é Allahu Akbar. Quando você encontra, até percebe. Está? O mesmo serve para a viagem terrestre ou aérea. Quando o avião está a decolar e quando está a aterrar ou a aterrissar, como dizem os brasileiros. Então, aí a viajar, chegaram num vale. Sabem o que é vale, né? Lá na Arábia Saudita, normalmente, aquilo é deserto, mas está cheio de montanhas lá, em Meca, Medina. Então, o espaço que existe entre uma montanha e a outra, quando chove, ali por onde corre a água, chama-se vale. Tá? O espaço entre uma montanha e a outra, ou os caminhos entre uma montanha e a outra. Aí chegaram num vale. Quando chegassem num vale, diziam: La ilaha illallah, Allahu Akbar, halalna wa kabbarna. La ilaha. Então começaram a fazer aquilo. Como está cheio de vales lá, começaram a fazer com uma voz muito audível, uma voz que já irritava. O profeta alayhi salatu disse: Ya ayyuhan nas, ó pessoas, irba'u ala anfusikum, tenham calmas, fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Esse que vocês invocam não é surdo, nem é ausente. Innahu ma'akum, ele está convosco aqui. Onde vocês estão, Allah está convosco. Innahu sami'un qarib. Ele é ouvinte e é próximo de vocês. Aí eles baixaram. O que você aprende com isto? Às vezes em palestra, nessas palestras abertas aí, diz alguma coisa e surge um animado. Allah! Você está dizendo, Allah! Se o profeta estivesse, ia vos mandar calar. E não é preciso gritar daquele jeito, como se Allah não estivesse a ouvir, como se ele estivesse longe. Sim, você pode dizer Allahu Akbar, é suficiente, mas aquele Allah Akbar, o profeta ia condenar. A prova é que ele condenou os seus próprios companheiros. O que faria conosco, seguidores? Mas que tipo de muçulmanos animados, você faz aquilo? A voz tem que ser branda. Allahu Akbar. E muitas vezes nem é preciso mandar alguém. Você gostou de uma parte? Allahu Akbar. Ele ouve. É tanto que um dia apareceu alguém, muitas vezes lá em Medina, apareciam pessoas de fora, aqueles lá do mato, né? Medina, o nome já diz que é cidade. Então, perguntavam ao profeta Muhammad a.s. Ya Rasulallah, nós queremos saber de uma coisa. Esse nosso Senhor, esse Allah, está longe ou está perto? Se estiver longe é para cada um gritar até onde consegue. Se está perto, aí vamos saber como falar com ele. Antes do profeta Muhammad a.s. responder, Jibril deixou com um versículo. Se eles vieram te perguntar sobre onde estou, diz a eles que eu estou muito perto. Então não é preciso. Então o gritar tem seus lugares apropriados. Adhan, quem faz adhan está a chamar pessoas que estão longe, então tem razão de gritar. Quem está a dar sermão tem que gritar, porque se calhar há pessoas que não. Mas essa coisa de gritar em nome de Deus, andar a fazer. Não, tem lugares próprios. Por exemplo, no tempo de Ramadã, quando Ramadã termina, antes do Eid, tem ali takbir, a gente pode gritar. Então, o gritar tem lugares certos, não é sair a gritar em nome de Deus, eu tenho imã, a gente. Ok. A 12ª qualidade de Allah, Al-Kalam, o falar de Allah. Allah fala. Allah fala quando Ele quer. E ao falar, diz o que Ele quer. Fala com os anjos, fala com pessoas, fala com outras criaturas, só que o falar de Allah, laisa kamithlihi shay'un, não é um falar como nós. Como é que Allah fala com humanos, com pessoas? Qual é o outro nome de pessoas? Nós somos humanos, somos pessoas. Outro nome qual é? Que nos caracteriza. Somos humanos, somos pessoas. Outro nome?
Criaturas, claro, todos somos criaturas, até tudo é criatura. Eu só quero um nome que se encaixa no ser humano. Somos humanos, somos pessoas. Outro nome qual é? Somos animais. A nossa é pessoa, é humano. Você está a falar árabe, eu estou a falar em português. Vocês como gostam de exibir o vosso árabe, né? Outro nome de nós pessoas é mortal. Mortais, somos criaturas que morrem. Allah diz no Alcorão que não cabe, nenhum ser humano tem direito de ouvir Allah a falar, senão de 3 formas. Quando Allah quer falar com pessoa, com ser humano, fala de 3 formas. Primeiro, illa wahyan, através da inspiração. O que é inspiração? Allah envia suas palavras diretamente para o coração do seu profeta ou para a mente do seu mensageiro. E o profeta Muhammad já nos explicou como é que ele recebia as palavras de Allah. Eu vou vos detalhar depois. Então, a primeira via é inspiração, al-wahyu. A segunda, ao min wara'i hijab, ou por detrás de um véu. Do tipo, o profeta está aqui, existe uma barreira entre ele e Allah. Como aconteceu com o profeta Muhammad quando foi levado ao céu. Como aconteceu com Moisés que falava com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, são 3 vias. A primeira, inspiração direta. A segunda, por detrás de um véu. A terceira, ao yursila rasulan, fayuhi bi'idnihi ma yasha. Ou envia um outro mensageiro, que é o anjo. Então, Allah não fala com pessoas, senão por 3 vias. A primeira via, direta, entre ele e os seus mensageiros, seus profetas. A segunda via, por detrás de um véu. A terceira via, através de um mensageiro. Está claro? Depois podem me cobrar sobre o hadith que fala como é que o profeta recebia as palavras de Allah. Mas agora deixem-me trazer aqui a prova do Alcorão que diz que Allah subhanahu wa ta'ala fala. Capítulo 4. Como se chama o capítulo 4? Não se lembram da vossa sura? Então, no capítulo 4, Surat An-Nisa, versículo 164, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah falou com Musa diretamente. Takliman, falar mesmo. Allah falou mesmo. E Musa ouviu a voz de Allah, mas uma voz diferente de todas as vozes, tal como vamos provar aí com o hadith a seguir, inshallah. Capítulo 4, versículo 164. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah falou a Moisés, falou com Moisés diretamente. Essa é a prova que mostra que Allah fala. Por que a gente traz essa prova aqui? Porque há pessoas, eu já vos disse que nesta matéria aqui, tudo que se diz sobre Deus tem que se provar. Há pessoas que dizem que Deus fala, mas não usa voz. Deus fala, mas não usa voz. E nós, o que sabemos, o que o Alcorão e os hadiths do profeta Muhammad nos ensinam, é que Deus tem voz, só que uma voz diferente de todas as outras vozes. A prova disso, há um hadith, eu vou pôr aqui a referência, vocês podem ir buscar, o hadith é um pouco longo, mas pode ir no livro de Bukhari, se um dia você encontrar lá, vai o hadith número 2830. Esse eu vou ler agora, é longo, não vou escrever ali. Se der para escrever, eu vou escrever algumas palavras. A Nabi sallallahu alaihi wasallam diz assim: Yahshurullahu al-ibad. Allah vai congregar os servos, vai juntar todas as criaturas. Fayunadihim, e vai chamá-las, vai chamar a todos bisautin. O hadith diz assim: Yunadihim bisautin. Aqui está a prova que mostra que Allah fala com voz. Bisautin. Vai chamar as criaturas com uma voz.
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. Uma voz que será ouvida por aquele que está longe do mesmo jeito que é ouvida por aquele que está perto. Que tipo de voz é essa? Me diga. Então Allah tem voz, fala com voz, mas diferente. A prova da diferença é o fim do hadith. Allah vai chamar a todos com uma voz que será ouvida por aquele que estiver longe do mesmo jeito que será ouvida por aquele que estiver perto. Então Allah fala com voz. Se você encontrar alguém aí a filosofar, tipo, Allah fala, mas não usa voz, quem usa voz são as coisas. Não, ele também usa voz, mas uma voz diferente. Que nem aquele hadith que eu vos apresentei numa das aulas passadas. E quando Allah ama alguém, ele chama Jibril e diz, Ya Jibril, Ana uhibbu fulanan, eu gosto de fulano. A falar de alguém aqui da terra, que Allah nos faça deles. Eu gosto de fulano. E Jibril, qual é a sua obrigação? Fa'ahibba, você tem que gostar dele. Jibril vai informar, Inna Allah uhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah gosta de fulano, vocês também devem gostar de fulano. Isso lá no céu. Thumma yuda'u al-qabul fil ardi. Depois é que Allah traz a aceitação na terra. As pessoas começam a gostar daquele fulano. Mas antes de ser gostado aqui, já é gostado no céu. Por isso se diz, o que está escrito no céu não se apaga na terra. O que você procura aqui e lá não está escrito, nunca vai achar. As coisas começam de lá em cima. Por isso Allah disse, o vosso sustento, tudo que é útil para vocês, está lá em cima. Aqui só acontece, as coisas estão lá. Então Allah fala usando voz, está claro? São duas coisas que vocês devem perceber desta qualidade aqui. Al-Kalam, Allah fala, não pensem que Allah não fala, e ao falar usa uma voz diferente de todas as outras vozes. Logicamente, você consegue provar isso. Nós nos comunicamos, os animais se comunicam. No hadith até diz-se que as montanhas comunicam entre si. Não há nada que não fala. Por isso, no dia de Qiyamah, tudo vai aparecer a falar. Até o nosso corpo vai falar contra o dono. A querer mentir aqui, fecha essa boca e vai falar a nádica. Sim, essa aí fez. As montanhas falam entre si. Qual é a conversa das montanhas? Quando alguém sobe numa montanha e começa a falar de Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, e vai embora, a montanha fica a chamar a outra, brother, não sei como é que se chamam entre montanhas, se é José, se é João, não sei, brother, o que é? Apareceu alguém a falar de Allah, disse, não, aqui estavam duas pessoas que falaram de Allah. A montanha se orgulha de quem fala de Allah. Infelizmente a outra diz que apareceu aqui um que cagou e foi embora. Não são pessoas que defendem na montanha. Tem pessoas assim. Então as montanhas comunicam entre si, os animais comunicam, mas a comunicação é a mesma? Não é a mesma. Os peixes lá falam entre si. Então não estranhe o fato de Allah ter uma voz diferente, um falar diferente das suas criaturas. Laysa kamithlihi shay'un. Esta é a 12ª qualidade, que tem a ver com o quê? O falar de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem mais outros hadiths que até posso não passar aqui, mas vocês precisam, se calhar, de ouvir, o que mostra que Allah realmente fala. No hadith, a Nabi alayhi salatu wassalam diz assim, Thalathatun, existem 3 pessoas, La yukallimuhumullahu yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim. Existem 3 pessoas que Allah não vai falar com elas. Se não vai falar com elas, é porque fala. É uma exceção, né? Allah fala com quem Ele quiser, mas existem 3 pessoas que não vão ouvir a palavra de Allah. Ou seja, Allah não vai querer nem saber deles. Sabem quem são essas pessoas? São várias. No outro hadith, fala-se de alguém que impede a água, alguém está a passar de viagem, um passeio, fica com sede, pede água, você nega. Por negar dar água, seja quem for essa pessoa, já criou condições de Allah não falar consigo no dia de Qiyamah. Pessoa que quando faz negócio jura a saber que está a mafiar o outro. E isto aqui é de qualidade, isso aqui é vindo de Medina, a saber que são coisas de Tanzânia aqui. Já criou condições para Allah não falar consigo. Outro hadith, esse que eu li aqui, diz que as 3 pessoas que não terão direito de ouvir Allah, ou que Allah não vai falar com elas, a primeira, Shaykhun Zanin, pessoa adulta que comete adultério. Pessoa grande que faz zina. Não quer dizer que as jovens estão permitidas? Não.
A pessoa grande tem mais motivos para não fazer zina. Primeiro, a idade. Sem ter vergonha, esconder-se. Não quer dizer que o zina é permissível para jovens, não. É condenável. Mas quando é uma pessoa adulta, a palavra sheikh aqui tem a ver com idade. Não é sheikh categoria, mas também está lá. O sheikh também está lá. Vamos lá supor, não é só adulto. Sheikh também está lá. Vamos lá meter lá. A segunda pessoa que é Malikun Kazab, um rei mentiroso, presidente e governante, mente para quê? Tem poder para dizer isto aqui, não vou poder fazer agora. Vamos lá esperar daqui a 2 anos. Você passa a vida a enganar o povo. Por quê? Porque há quem mente, porque não tem poder, quer arranjar maneira. Mas um governante, quando mente, está a criar condições de Allah não olhar nem para ele, nem lhe purificar, nem de que vai, assim como sai da sua sepultura, vai direto ao inferno nascimento. A terceira pessoa, falamos de quê? Sheikh zinador, falamos de imperador, rei, presidente mentiroso. O outro, esse outro é terrível. Ailun mustakbir, pobre orgulhoso, pobre arrogante. Olha, os arrogantes normalmente são arrogantes porque têm alguma coisa para exibir, né? Tem carro de luxo, tem casa assim, por isso anda todo empenado. Mas pobre quando é arrogante, é por causa do que mesmo? Então a coisa está no coração. Não tem nada e não vai ter. Mas é orgulhoso, é soberbo, é um arrogante. Você não lhe corrige, não quer ouvir, não aprende, ele sabe tudo e é pobre, não tem nada. Então Allah também lhe coloca na lista dos que não merecem ouvir a palavra dele no dia do que é. Ok. Onde está a prova aí da nossa aula? Allah não falará. Se não falará, é porque fala. Está claro? Quando eu digo assim, eu não te dou, é porque tenho que dar, só que não te dou. Então, aqui, o não falar é prova de falar. Allah não falará com certas pessoas. Se estão especificadas, então falará com as outras. Nós temos provas de um hadith que diz que no dia de Qiyamah, cada um de nós vai falar com Allah sem intérprete, sem intermediário, você e Allah. Aí, o que vai ouvir, isso eu consigo. Você e Allah. Não haverá turjuman. Turjuman é intérprete, alguém para traduzir a sua língua. Não, você vai falar diretamente com Allah. É nesse lugar onde Allah vai dizer, minha querida, vem aqui. Naquele dia que você roubou, era o que aqui? Tá bem, eu não te envergonhei no dunya, ninguém ficou sabendo. Você naquele dia fez zina porque é casada ainda. Mas eu cobri aquilo no dunya e hoje também vou cobrir. Sai daqui. Mashallah. Você volta toda feliz como se não tivesse feito aquelas coisas. Só de sai lá daqui. Outras pessoas não. Quando Allah quer cobrir seu defeito, não fala muito. Você fez isto, fez isto, fez isto. Reconhece? Sim, reconheço. Fez isto. E eu cobri no dunya. As pessoas lhe viam lá como uma grande halifa terrível, imã cheio. Afinal, você era uma bandida. Mas eu escondi sua bandidagem. E hoje vou esconder. Não é no dunya que não tem vergonha, é para vir te envergonhar aqui. Sai daqui. As pessoas não sabem. Mas se Allah começa a exceder nas palavras, você fez, nem lhe dá tempo de responder, você fez, é porque lá à frente não há perdão. Então, esse falar com Allah significa o quê? Que ele fala, está claro? Podemos ir para a 13ª. Querem? Estão preparados? Qual é a dúvida? Antes de entrarmos na 13ª. No salat? Sim. No salat a gente fala com Allah, por isso é proibido falar com o seu colega aí, alguém de lado. O Nabi alayhi salatu wassalam diz: Inna hadhihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas. Innama hiya at-takbiru wat-tasbihu wa qira'atu al-Qur'an. O salat é um ato que não aceita palavras humanas. Palavras humanas é do tipo Allahu Akbar. Como é que andaste? Naquele dia te esperei. Isso é kalam an-nas. Ali o que é que se faz? At-takbir, Allahu Akbar, at-tasbih, subhanallah, e leitura do
Quran. Por quê? Porque neste exato momento você está a falar com Allah. Já é diferente do tawaf. Tawaf é salat também, só que é um salat em que você é permitida a fazer o quê? A falar com seu colega. Quando você circungira a Kaaba, naquele ato de ibada, né? Pode ler, subhanallah, como é que foi? Quando é que voltamos? Vieste com quem, né? Seu marido ficou... Ali a fazer tawaf, é permissível. O tawaf é um tipo de salat em que não há ruku, não há sujud e alguém pode falar com outro. Mas o salat que nós sabemos é só falar com Allah. Allahu Akbar é só com Allah. Tudo que você fala ali com Allah, até que você diga Salamu Alaikum. Você diz Salamu Alaikum, está a falar com quem? Com as pessoas, com os anjos, com os jinns que estão presentes ali. E esse é um jeito de quebrar a fala, a comunicação entre você e Allah. Para você parar de falar com Allah, tem que falar com a pessoa. Por isso o salam, que a gente diz Salamu Alaikum, é com quem diz, acabei de falar de Allah, acabei de falar. É? Então, salat também é falar com Allah. Sim. No salat. Não percebe? No salat. Não faz intimamente. Se você quer fazer um dua que não sabe como fazer em árabe, do tipo, Allah, eu peço uma casa bonita, alta, pintada, não tem como falar isso em árabe, não sabe, né? Então fala intimamente. Oh Allah. Mas tirar o som fora tem que ser em árabe. Por quê? Porque é uma maneira de universalizar o ibada. Toda a gente falar a mesma coisa, sem traduzir. Então, quer fazer dua no salat, quando você vai no sijda, faça os duas que você sabe em árabe. Se quer pedir algo além daquilo que você sabe e não tem como falar em árabe, fala em sua língua, mas intimamente. Allah ouve a voz íntima, assim como ouve a aparente. Mais uma dúvida? Quando é um salat facultativo? Pode falar com a sua língua. No salat não. Aqui estamos a falar de dua. Perceba bem. Súplica. Fez salat, deu salam. Quer pedir algo em sua língua, levanta as mãos e diz, oh Allah, estou a ficar velha, quero casar. É exemplo, mas qual é o problema? Ok, oh Allah, eu quero fazer faculdade. Fala isso. Mas dentro do salat não fala essa sua língua. É como a Dani, você vai dizer, Allah é maior, Allah é maior. Testemunho que ninguém merece. Mas essa é a tradução de o quê? Allah Akbar, Allah Akbar. Não, há coisas que estão mantidas assim em língua árabe para manter a universalidade do dino. O Islã é coisa de todo mundo. Se eu saio daqui para a Rússia e fizer salat como imam, os russos vão dizer Amin. Está claro? Mas se eu for a dar palestra em português, todos vão se embora porque não percebem o português. Então, há coisas de ibada que continuar em árabe para toda a gente do mundo continuar unida. É que nem Qibla. Você está em Meca, qualquer bairro tem que olhar para a Qibla. Porque em Meca não há direção certa. Todos, quem vive deste lado olha assim, quem vive assim olha assim. Ali mesmo na Kaaba você consegue ver que imam está a olhar assim, outro está a olhar imam. O que interessa é olhar a Kaaba. Mas se falarmos de países, onde você estiver, olha para a Kaaba. Universal aquilo. Então, tem dua que você não sabe como fazer em árabe no salat, faça salat, termina e levanta as mãos, fala em português, em macu, em inglês, como quiser. Podemos sair daqui? Ok.